Vamos tentar montar um quebra-cabeça hoje? E que quebra-cabeça? O Brasil. Para a gente entender um país tão complexo, a gente precisa olhar para as peças fundamentais dele, começando pela escala, que é uma coisa inacreditável. Ok, para conversar, vamos olhar para esse número aqui. 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É difícil até de imaginar, né? É uma dimensão de continente, literalmente. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, o Brasil é o quinto maior país do mundo. Esse tamanho todo não é só um detalhe no mapa, sabe? Ele influencia tudo, dos desafios às oportunidades que o país tem. Então, a pergunta que fica é: como é que se entende uma nação com essa magnitude? Bom, a gente vai tentar fazer isso agora, construindo esse retrato, peça por peça, camada por camada. E a primeira peça do nosso quebra-cabeça, a base de tudo, é a própria Terra, o palco físico onde toda a história do Brasil acontece. Vamos entender a fundação de tudo. Olha que interessante isso aqui. Diferente dos vizinhos ali da Cordilheira dos Andes, o Brasil é um lugar super estável geologicamente falando. Sabe por quê? Ele está bem no meio de uma placa tectônica. Na prática, isso quer dizer que não tem grandes terremotos nem vulcões ativos. O resultado é essa paisagem mais antiga que foi moldada devagarinho pela chuva e pelo vento ao longo de milhões de anos. E é essa base geológica super antiga e estável que sustenta uma biodiversidade que é, assim, uma das maiores do planeta. Ela se divide em 6 grandes biomas, cada um com uma cara, uma identidade própria. Começando, claro, pela Amazônia. Muita gente chama de pulmão do mundo, mas ela é muito mais que isso. Pensa nela como um motor gigantesco que regula o clima. Não é só a maior floresta equatorial do planeta. A umidade que ela produz viaja por milhares de quilômetros, sabe? Ela influencia o regime de chuvas em boa parte da América do Sul e mexe com o clima do mundo todo. Depois vem o Cerrado. Ele talvez não tenha a mesma fama da Amazônia, mas o apelido dele já diz tudo. O berço das águas do Brasil. É como se fosse uma caixa d'água invertida, gigante. As raízes profundas das plantas absorvem a água da chuva e vão liberando aos poucos, alimentando 8 das 12 grandes bacias hidrográficas do país. A segurança hídrica do Brasil começa aqui. Agora, a Caatinga. Esse é um bioma que só existe no Brasil, em nenhum outro lugar do mundo. À primeira vista, pode até parecer um lugar seco, meio hostil, mas na verdade é um exemplo incrível de adaptação. A vida aqui deu um jeito de florescer nesse clima semiárido, criando uma biodiversidade única que muita gente nem conhece. A Mata Atlântica, bom, ela é praticamente o cenário onde a história do Brasil foi escrita. Foi aqui que os portugueses chegaram, foi aqui que a economia do café explodiu e é aqui que vive a maior parte da população brasileira hoje, mais de 70%. A história dela se confunde com a história do país, o que infelizmente também fez dela o nosso bioma mais devastado. E aí a gente chega no Pantanal, a maior planície que alaga do mundo. Tenta imaginar um lugar que se transforma completamente a cada 6 meses. Ele vai de um campo seco e vasto para um mar de água doce. É esse pulso, essa dança das águas, que comanda o ritmo de uma vida selvagem super rica. É um santuário de biodiversidade em constante movimento. E lá no sul do país, a gente tem o Pampa. Aquelas planícies imensas, os campos abertos. Eles não definiram só a paisagem. Eles moldaram uma cultura inteira. A cultura gaúcha, que é super ligada à pecuária, ao chimarrão e que tem uma identidade regional muito forte. Ok, a gente já viu essa terra imensa, essa natureza super diversa. A pergunta agora é: como se organiza, como se governa um lugar desses? Vamos para a próxima peça do quebra-cabeça para entender? A resposta está no nosso sistema de governo, uma república federativa. Isso foi definido pela Constituição de 1988. E o ponto-chave aqui é que os 26 estados e o Distrito Federal têm uma certa autonomia. É uma maneira de tentar administrar um país com distâncias tão grandes e realidades tão diferentes. E para manter o equilíbrio do sistema, o poder é dividido em 3. Do jeito bem simples: o executivo, que administra o país, o legislativo, que cria as leis e fiscaliza o executivo, e o judiciário, que interpreta essas leis e garante que elas sejam cumpridas. É o famoso sistema de freios e contrapesos. Certo, já temos a terra e as regras do jogo. Vamos para a terceira peça, a economia. E aqui, a história do Brasil é uma história de contradições. Por um lado, o Brasil é uma potência. É um dos maiores produtores e exportadores de commodities do mundo. Tem um agronegócio super forte, um parque industrial bem variado e um setor de serviços enorme. É uma das maiores economias do planeta. Só que, do outro lado da moeda, essa riqueza toda convive com uma das desigualdades sociais mais profundas do mundo.
E este slide mostra bem essa tensão. De um lado, um PIB gigante, do outro, a renda concentrada na mão de poucos. Um exportador global, mas com diferenças brutais entre as regiões. É essa a grande contradição econômica do país. Beleza, já falamos da terra, do governo, da economia, mas quem é que dá vida a tudo isso? Agora a gente chega na peça final, e talvez a mais importante de todas: o povo brasileiro. A identidade do povo brasileiro é o resultado de séculos de mistura. Tudo começa com os povos originários que já viviam aqui. Aí, no século XVI, chega a colonização europeia. Junto com ela, vem o período terrível da escravidão, com a vinda forçada de milhões de africanos. E mais para frente, no século XIX, começam a chegar novas levas de imigrantes, da Europa, da Ásia. É dessa mistura toda que nasce a cultura tão única que a gente tem no Brasil. E essa frase aqui amarra tudo o que a gente conversou. Compreender o Brasil é compreender um espaço onde natureza, história e sociedade se articulam de forma intensa e contraditória. É exatamente isso. Não dá para olhar só para uma coisa. É preciso ver como tudo se conecta, como uma peça influencia a outra, muitas vezes de um jeito bem conflituoso. E no fim, quando a gente junta todas as peças, o quebra-cabeça montado nos deixa com essa pergunta: o que será que pesa mais? Os desafios, que são gigantescos, como a desigualdade, os problemas ambientais, ou as possibilidades, que também são imensas, vindas de toda essa riqueza natural e cultural? A resposta para isso, bom, ela está sendo escrita agora, todos os dias.